Olá pessoal, aqui Patrícia Ferreira de Love, Peace and Right e aqui estamos para mais um vídeo. Yay! Eu ando super atrasada com as coisas, mas vocês já sabem, por isso... Para começar, este vídeo vai falar sobre a minha wrap-up de janeiro, onde eu estranhamente consegui ler 7 livros e penso que nunca mais vai voltar a acontecer, porque lá está. Foi um mês engraçado em que li cerca de 3.000 e tal páginas e vou-vos explicar porquê, não é? Eu tinha concordado em ler It, de Stephen King, então aquele livro já é enorme por si só, mas vamos começar com a minha wrap-up antes de mais. O primeiro livro que eu li, eu acabei no dia 2 de janeiro, foi o livro The Upside of Unrequired, de Becky Albert Ellie. E eu adorei este livro, gostei imenso, dei cerca de 4 estrelas porque eu tive algum problema com o tipo de maneira de escrever. Este livro tem a ver com uma rapariga chamada Molly. Ela sempre se considerou uma rapariga bastante forte e nunca teve um namorado. No entanto, a melhor amiga dela, que também é a irmã gêmea, que se chama Casey, começa a namorar com uma rapariga e ela sente-se obrigada a ter um namorado, porque, lá está, a melhor amiga dela e a irmã está a começar a não dar-se tão bem com ela, ou seja, a ficar mais tempo com a namorada do que com ela. Então ela sente-se obrigada a ter uma espécie de namorado, ainda por cima relacionado com a namorada dela, se estou-me a fazer entender. E devido a isso, ela durante o livro todo, está sempre a pensar que mais vale ela arranjar alguém e começar a namorar com essa pessoa para ser rejeitada, para depois encontrar o seu grande amor. Eu sei, é um bocado complicado eu estar a explicar desta maneira, mas este livro está muito bem executado, eu gostei da maneira como foi escrito, eu consegui de facto relacionar-me bastante com a personagem que existe, devido ao facto de uma amiga minha ter quase o mesmo problema que ela, nunca teve namorado, e isso sempre fez-me questionar, porque eu já tive namorado, e fez-me perceber como é que alguém pode pensar assim, uma pessoa que nunca teve namorado e que sempre teve o problema de arranjar alguém. E sim, eu gostei imenso desta história, achei super divertida, achei super realista a maneira como é que os adolescentes pensam, a maneira como é que uma pessoa que tem um pouco de peso pode pensar e pode ficar bastante insegura na sua pele, mas no entanto, como foi dito no final deste livro, eu sempre podia ter dito à pessoa que estava a ter sentimentos a verdade e talvez ela ficasse surpreendida. Eu gostei muito, muito deste livro. Dei-lhe 4 estrelas, não dei 5 estrelas porque tive lá algum problema com a execução do ambiente, mas no entanto eu li este livro em um dia, então incrível, eu gostei imenso, fiquei super contente com este livro, fiquei ainda mais contente pelo facto de não só se relacionar com o facto de querer um namorado ou não, também tenho problemas com amigos, tenho problemas com familiares. Eu gostei disso, que foi uma coisa diferente que eu li em contemporâneos. Na verdade, este é o primeiro livro contemporâneo que eu li, desde há muito tempo atrás, mas eu gostei imenso e recomendo. Muito, muito bom. E não foi o único livro que eu li da Becky Albert Ellie, mas eu já vou falar dele. Esse é o meu livro favorito do ano, definitivamente. E a seguir de Upside of Unrequired, eu li Lumberjanes 2, de Noel Stevenson. Este livro foi super, super fofo, eu gostei imenso. Se vocês sabem o que é que se trata, tem a ver com 5 campistas que descobrem que estão numa espécie de floresta que tem cenas sobrenaturais a acontecerem, e neste livro é explicado o que é que se trata. E, sinceramente, eu diverti-me imenso a ler este livro, foi um dos melhores que eu li. Eu só li 2, mas é melhor que o primeiro, pronto. A seguir, li O Meu Maior Pesadelo. Sem brincar, eu li O Meu Maior Pesadelo de sempre. Foi It, de Stephen King. Este livro foi o mais demorado que eu li. No entanto, eu consegui terminá-lo em um mês. Foi 1375 páginas e eu ainda estou a tentar processar o livro, porque em questões de pontuação eu acho que lhe dava cerca de 3.5 pelo plot, mas 5 pelo facto de que a escrita é tão boa que vale a pena. É um daqueles livros que eu não sei o que dizer, porque este livro
É longo, é demasiado longo. Eu tive que ler e tentar compreender tudo porque havia muita parte partida ao meio, como por exemplo, eles iam de mais velhos para mais novos para velhos, e a história em si ficou um bocado confusa com tantos detalhes, mas eu gostei e odiei ao mesmo tempo a história porque eu já estava a ficar cansada, estava a ficar imensamente cansada da história, do ambiente, do facto de ter tantos detalhes. Eu já estava a começar a ficar saturada e só comecei a ficar saturada cerca a partir mais ou menos daqui, porque não existia qualquer tipo de fecho, não havia fecho, então era sempre prolongada as ações e repetitivas. E epá, eu não sei, sinceramente eu aconselho a ler este livro porque é Stephen King, a história está muito bem feita. É, como toda a gente diz, bem adaptada para cinema, e sim, é uma obra que é digna do nome, mas ao mesmo tempo há cenas que eu tenho muita confusão. Eu vou já dizer que tem conteúdo muito forte, tem conteúdo muito sexual, tem muito conteúdo brevalmente ofensivo, e se tu tens um problema com livros que sejam um bocadinho pesados nessa matéria, eu não aconselho a ler este livro, definitivamente. Não senti qualquer tipo de medo. As únicas vezes que eu fiquei repugnada foi só no final, e por situações que nem tinha a ver com o It, tinha a ver com outras coisas. E muita gente, eu vou fazer assim, dizer aqui uma parte que é spoiler e eu não quero que vocês fiquem com esse spoiler, por isso eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar o livro do ecrã e quando ele voltar a aparecer é porque já podem ouvir, por isso façam mute ao som para eu explicar porque de eu ficar tão enervada com isto. Por isso aqui vamos. A cena onde é que eles estão perdidos no túnel e têm que encontrar a saída é simplesmente perturbante, porque a miúda só vira-se para os outros e diz assim: ok, tira as calças, e começa a ter uma orgia com eles. É incrível como é que de repente eu estava no trabalho e estava com ninguém para atender e eu de género, deixa-me ler, e coloquei o livro e estava a ler e depois eu tive que parar porque não, simplesmente não, essa parte é horrível, eu não sei porque é que foi tão perturbante, eu não sabia o que dizer, o que pensar, e essa parte só me deixou completamente arrepiada pela maneira como foi escrita. E eu entendo porque é que foi escrita, pela maneira como é que foi à procura das entrevistas de Stephen King, e porque é que ele fez isto. Tenho percebido o conceito que ele queria, que era acabar com a infância e começar com a parte adulta, mas não, era escusado. E a parte da criança, da bebê? Oh não. Foi tanto detalhe nessa parte em que o miúdo está a olhar para a criança a dormir e de repente põe a mão só para sufocá-la e depois retira, a miúda está ainda a respirar, uma bebê de 1 ano, e depois ele continua até que mata a criança e depois ele age como se tudo fosse ok, tipo, ele consertou todos os problemas que tinha com os pais. E isso é fantástico. É tipo... E a parte do It. A razão por ele estar lá. Eu, sinceramente, eu pensava que fosse uma coisa mais interessante. Tipo, sei lá, 1000 e tal páginas. Em que eu estava a ler e estava a pensar: oh meu Deus, o final vai ser espetacular. E depois acaba com eles a dizerem que ele não é do mundo, que é de fora do mundo. What? Mas porquê? Eu não entendo. Eu não gostei. Eu cheguei ao final e estava do género: isto não vale a pena 1300 e tal páginas. É muita coisa. Mas ao mesmo tempo, ok, Stephen King, eu gostei imenso, mas eu tenho tanta dualidade neste livro que eu nem sei o que pensar. Se vocês já leram este livro, digam-me,
porque eu estou completamente, eu não sei o que pensar, eu não sei o que escrever acerca disto. É perturbante a maneira como é que foi escrito este livro, é muito perturbante. Mas pronto. E foi esta a minha opinião sobre este livro, por isso, como eu estava a dizer, o final não teve não teve grande surpresa. Eu fiquei um bocado desapontada com o final, mas pronto, isso é uma coisa que vocês têm que descobrir para perceber o porquê. Eu ainda estou enervada com a opinião que fiz. A seguir eu li um livro super fofo, que é Simon vs. The Homo Sapiens Agenda, de Becky Albertalli. Este livro foi incrível. Eu não consegui largar de todo. Eu tive que ler em 2 dias ou 3 dias, não me lembro bem. Mas, oh my god, é tão fofinho, eu adoro este livro. Este livro vai estar, de certeza, no final do ano, no meu top 10 ou no meu top 5. Porque este livro, oh meu Deus, eu dei 5 estrelas de 5 estrelas, por isso é só para vocês perceberem, eu não tive nenhuma pontuação mínima em relação a nada deste livro. Este livro é tão bem feito, eu gostei imenso. É claro que algumas pessoas não gostaram assim tanto, ou deram 4 estrelas, ou deram 3 estrelas. Eu acho que não existe uma pontuação baixa neste livro, não tenho a certeza, nunca reparei. Mas, se vocês ainda não sabem do que é que se trata, Simon é um rapaz que é gay e que descobre que no Tumblr da escola dele um rapaz declara-se que é gay. Então ele começa a entrar em contacto, porque ele é anónimo, chama-se Blue, e eles começam a falar via e-mail. E um dia, logo no início do livro, vimos que ele é chantageado com esses e-mails para que ele junte a melhor amiga com um rapaz. Esse rapaz que está a chantagear o Simon. E ele vai fazer de tudo para proteger a identidade de Blue, e com isso nós vamos ver como é que uma pessoa que é gay tem que suportar várias das situações em que as pessoas descobrem que ele é gay ou que ele tem que esconder a sua própria identidade. Este livro, em todos os fatores que eu possa estar a dizer, é incrível. Eu acho que devia de ser obrigatório adolescentes lerem este livro para tentarem entender o que é ser uma pessoa que não é como as outras pessoas. Se bem que eu não estou a dizer que é uma pessoa diferente, cuidado, não estou a dizer isso. Eu só estou a dizer que nós gostamos do que gostamos. E há certas pessoas que não aceitam só porque não entendem. E isso é uma coisa que me deixa um pouco revoltada, em as pessoas darem um julgamento logo no início sem saberem o que é que custa a outra pessoa ouvir isso. Então, eu acho que este livro devia de ser obrigatório. Eu sinceramente, eu diverti-me imenso. Eu compreendi todos os pormenores de Simon. Eu adorei Simon. Eu sinceramente devia de haver mais Simons no mundo. E adoro, simplesmente adoro. Recomendo que leiam este livro, porque eu dei 5 estrelas. E é super fofo esta história. Esta história é mesmo incrível. É fácil de ler. Eu tenho imensas coisas a dizer acerca deste livro. E eu vou fazer uma discussão acerca deste livro no canal. Se calhar ainda vou fazer hoje. Não sei a quando é que vou publicar, mas quando publicar eu espero que vocês gostem e que gostem da minha opinião, porque vai ser extensa. Ora bem, e a seguir li Monstrous, de Sanaka Takeda e Marjorie Leo. Este livro é muito brutal. É um graphic novel, já agora é um graphic novel. Tem a ver com uma rapariga que tem poderes e que tem um monstro dentro dela. Eu não posso dizer muitos detalhes, isto é um bocadinho spoilers, mas eu gostei imenso desta história. Eu acho que dei 4 estrelas. Os detalhes do desenho estão incríveis. Eu adoro o gato que existe nesta história, porque ele está sempre a dizer, citando os poetas, estamos fodidos. Esta parte partia-me a rir completamente. A história está muito fixe, tem a ver com uma rapariga que está a tentar controlar a sua própria identidade, ou seja, aquele monstro que está dentro dela, e nós vemos como é que ela tem que, ainda por cima, descobrir os segredos da sua família e perceber o que é que se está a passar com ela. Esta história é muito fixe, eu gosto imenso. Está disponível na editora Saída de Emergência e, acreditem, vale a pena. Eu gostei imenso deste graphic novel, estou ansiosa para ler o segundo. A seguir eu li
The Unexpected Everything, de Morgan Matson. Este livro é um contemporâneo, tem a ver com uma rapariga que tinha planeado o seu verão de uma ponta à outra, só que, no entanto, devido a um acontecimento devido a um escândalo que acontece ao seu pai, que é um dos governadores, ou é um político, ela tem que cancelar tudo e tem que começar a trabalhar como dog walker, ou seja, passear cães, tratar de cães, etc. Esta história, eu sinceramente fiquei surpreendida. Eu estava com muitas expectativas acerca desta história e eu gostei, eu dei 4 estrelas, não tem erro. Eu só tive alguns problemas com algumas cenas, foram um bocado lentas e fez-me perder um pouco de foco, mas, no entanto, este livro surpreendeu-me porque tratou mais de amizade do que realmente romance. E isso foi uma coisa que eu não estava à espera e gostei imenso. O facto de que a autora faz aqui uma espécie de focagem acerca das amizades e como é que elas mudam de repente é incrível, gostei imenso, é uma coisa que eu nunca vi em livro nenhum. E gostei especialmente do final, da maneira como é que a relação que o personagem principal alterou a relação que tinha com o pai, que o pai era sempre ausente e de repente ele começou a ficar mais presente devido ao facto de ter que ser afastado do trabalho e ter que estar sempre em casa. Eles começaram a unir-se e a ter uma relação, os dois, como pai e filha. Isso para mim foi incrível, eu gostei imenso desse fator, mas o facto de que havia tantos lados como romance, trabalho, amigos e família, meio que foi muita coisa e meio que foi muito à mistura para uma pessoa estar atenta. Por isso é que eu acho que não gostei, não dava para dar 5 estrelas, porque eu acho que foi muita confusão neste livro, ou então eu não estava de todo no melhor humor para ler este livro, mas no fim de tudo eu gostei imenso, eu achei diferente. Só que foi muita coisa à mistura e eu acho que isso fez-me perder um pouco de foco. Porque eu, num momento, estava a torcer pelo romance, outro momento eu estava a torcer pela amizade, noutro momento eu estava a torcer pela família e foi muita coisa. E depois é um livro bastante grande, então e há cenas que desenrolam muito, muito lentamente e isso eu não gosto. Mas, no fim de tudo, eu até gostei, por isso. Estou ansiosa para ler mais livros da Morgan Matson. Since You've Been Gone, acho que vai ser um livro que eu vou ler, não sei, mas foi fixe, eu gostei imenso. E a seguir eu li Harry Potter e a Câmara dos Segredos. Esta foi a minha read, ou seja, a minha releitura, e eu gostei imenso, lá está. Eu devo dizer, e peço imensa desculpa se estou a ofender alguém sobre isto, mas este não é o meu livro favorito da Harry Potter. Na verdade, é o que eu menos gosto, porque não existe muita coisa a acontecer aqui nesta história. Sim, temos aqui algumas coisas a acontecerem, mas eu acho que, sinceramente, não... é muito parado, não sei porquê. E não gosto lá muito, eu prefiro Prisioneiro de Azkaban ou Ordem de Fênix. Os restantes, este é o único que eu não gosto assim tanto. Eu dou 5 estrelas, cuidado, é um dos meus favoritos, mas não é o meu favorito da série. E é isto, pessoal. Este foi o meu wrap-up de janeiro. Espero que tenham gostado. Eu gostei imenso deste mês. Eu acho que não vai voltar a acontecer eu ler 7 livros, porque lá está, foi uma coisa que nunca pensei que tivesse a acontecer, principalmente porque eu estava a ler um calhamaço como o It. Mas aconteceu. Por isso, yay! E é isto, pessoal. Eu espero que tenham gostado e vemo-nos no outro vídeo. Bye!